Oi, gente. Hoje a gente está recebendo aqui no escritório a Jussara, que é uma grande parceira nossa. Então, eu sou a Jussara Grosch, sou arquiteta, tenho formação na área de desempenho das edificações. Então, gente, a gente vai conversar sobre a importância do projeto acústico no projeto arquitetônico. Porque a arquitetura é isso. A gente trabalha em equipes multidisciplinares, Sim, né? correto. Que um trabalho complementa o outro. As pessoas têm percebido essa necessidade do conforto sonoro também. Né? Antigamente pensava somente no desempenho técnico, mas hoje já, né, a gente tem essa demanda, essa necessidade, e as pessoas têm cada vez mais percebido esse ambiente sonoro. Sim, e é uma demanda muito grande. Essa questão do isolamento, né, a gente quando projeta para edifícios nas grandes cidades, é uma demanda recorrente. Né? Mas é importante a gente trabalhar com a qualidade sonora dos ambientes, que aí a gente vai ter no projeto arquitetônico, né, que você está atuando, né, que os arquitetos atuam, inclusive, na qualidade da edificação como um todo. Ele deve ser observado em todos os projetos, tanto no projeto corporativo, quanto no projeto residencial, e tem projetos que demandam, inclusive, um olhar mais apurado. Então, por exemplo, num consultório odontológico, Sim. A gente tem a questão da geração do ruído, né? Que os equipamentos do dentista, o compressor, são equipamentos extremamente ruidosos. Então, normalmente, os consultórios são feitos em edifícios comerciais que os vizinhos têm outras atividades, às vezes um escritório de advocacia e tal. Então, assim, ele tem que ter essa preocupação de isolar esse ruído que está sendo gerado internamente. Tivemos também consultórios de psicologia, Sim. E que aí a questão é a questão da privacidade, né? Dar ao paciente aquela privacidade para que ele possa ter liberdade de falar sobre, né, os seus problemas e etc., sem a preocupação de que outras pessoas vão escutá-lo. E na questão dos escritórios também, né, a questão da privacidade. Em salas de reunião, onde assuntos melindrosos às vezes são abordados, sigilosos, né? Então a gente Sim. tem que ter essa questão. Fala um pouquinho dessas questões acústicas no projeto corporativo. Então, nós temos que preocupar principalmente com a questão do isolamento sonoro quando a gente está lidando com privacidade. A gente quer privacidade tanto no consultório, quanto você quer evitar que o ruído externo atrapalhe o funcionamento interno. Né? Então, para o ruído externo, né, a gente tem que preocupar com as paredes externas, as esquadrias, janelas, e as esquadrias internas e as paredes internas, para evitar que um ruído, né, ou uma conversa seja ouvida no outro ambiente, ou que um ruído, determinado ruído, como por exemplo no escritório de odontologia, aquele ruído também, né, se propague para os demais ambientes. Né? Num segundo momento, a gente preocupa com o tratamento interno, porque muitas vezes, né, o funcionamento mesmo da própria edificação, né, daquele uso específico, gera ruído. Então, nós temos que tratar aquilo para evitar, inclusive, que aquele ruído, né, fique excessivo, cria um ambiente ruidoso internamente. Pois é, e a gente comentou num outro vídeo que é muito comum a gente chegar nos consultórios e na sala de espera ter aquele som ambiente. Às vezes a música é até um pouco perturbadora. Sim. Às vezes a pessoa que está lá esperando o paciente quer ler um livro, né, quer fazer alguma atividade que ele precisa do silêncio, mas tem a caixa de som, que é o recurso que às vezes as pessoas usam para resolver a falta do isolamento. Sim, esse recurso, na verdade, ele existe, ele é chamado de mascaramento, né? Ele é utilizado em vários locais, principalmente onde tem ruído de máquinas, né? Então, você não precisa usar esse recurso em outros demais ambientes, quando você consegue já fazer um isolamento sonoro das paredes adequadamente.
No ambiente residencial, o tratamento, né, acaba que é muito parecido, mas a dor desse cliente, ela chega de uma forma diferente, né? A gente tem a questão ali da reverberação sonora, que gera um ruído e um desconforto que o cliente, ele não sabe identificar o que está incomodando. Sim. E é isso, né? Muitas vezes é a falta do tratamento acústico. Sim. Vamos falar um pouquinho agora dessa questão da acústica no residencial. Já não entregar o ouro. Vamos entregar só um pouquinho. Entregar só um pouquinho, a gente vai entregar um pouquinho. Só vai entender um pouquinho do ouro. Tranquilo. Essa necessidade, né, da qualidade sonora nas edificações, hoje em dia tem se tornado primordial. Uhum. Uma vez que a gente tem trabalhado mais em casa, né, muitas pessoas têm feito home office, né, muitas pessoas com estúdios de gravação em casa, né, os home studios. Uhum. Então a gente tem uma demanda fortíssima porque as pessoas têm percebido que o ambiente de estar, né, é um ambiente para você, é um ambiente de relaxamento. Uhum. Existe a demanda, inclusive, que é prescrita na norma de desempenho. Então, observou-se que é uma demanda, é uma necessidade que muitas vezes as edificações residenciais não estavam se atentando a isso, né? Os arquitetos não se atentavam a isso, muitas vezes por uma questão visando lucro e muitas vezes fazendo edificações de baixa qualidade. Sim. Então, hoje em dia, né, com a norma de desempenho, a número 15575, né, começou a ser exigido das construtoras, né? Então, desempenho, a norma de desempenho nas habitações. Isso é muito legal para a gente né, apresentar para os clientes que eles hoje têm, né, essa norma que parece que a vigência dela começou em 2013, Sim. né? É uma ferramenta, né, que o cliente tem para exigir de uma construtora, numa edificação nova, que ela atenda ao mínimo, né? Sim. E você pode comparar, inclusive, uma edificação com a outra, avaliar, né, qual que é a de melhor qualidade. Né? Então, a norma veio para ajudar, auxiliar na qualidade da estrutura da edificação, tais como paredes, lajes, se ela vai ter um desempenho, se ela tem uma qualidade dos materiais, se ela tem espessura suficiente, né, para testar aquela qualidade. Né? A gente faz essas parcerias com os arquitetos, design de interiores, construtoras, para eu orientar, né, aos profissionais que estão desenvolvendo os projetos das edificações, tanto quanto a avaliar, né, atestar, na verdade, a qualidade e desempenho das edificações, através de medições e ensaios. Pois é, porque às vezes a gente acha que a coisa fica no campo subjetivo, e não, né? A gente tem instrumentos para aferir se realmente aquela edificação ela tem um nível mínimo de conforto. Sim, a norma, nas questões de desempenho acústico, você tem que fazer essa comprovação através de ensaios, medições em loco. Então, Jussara, e vamos falar um pouquinho agora da questão da reforma. A gente sabe, né, que a intervenção numa edificação pronta, ela tem limites, né? A gente não vai conseguir 100% do ruído, mas a gente consegue atenuar muito essa questão. Sim, dependendo do caso, né, dependendo da qualidade existente no local, se não for muito ruim a qualidade estrutural das lajes, né, das paredes, a gente consegue fazer uma solução acústica. Muitas vezes não é a mais barata, mas tem como fazer, né? Tem como criar esse espaço que a gente fala muitas vezes nos home studio, que é inclusive uma metodologia, uma técnica usada em estúdios de gravação. A gente traz essas técnicas para dentro da residência, certo? Então a gente faz esse isolamento, né? A gente cria paredes novas, lajes, pisos novos. Ah, legal. E inclusive teve um projeto já antigo aqui do escritório, Sim. E a gente teve essa demanda específica. O cliente, ele precisava de um estúdio, porque ele mexia com dublagem, né? E morava num apartamento antigo. Então a gente propôs, né, essa solução. Sim. É uma solução que é feita em estúdio, que é o Box in the Box. Box in the Box não é bom. Não sabe as perguntas. Né?
né? Você cria uma nova caixa, né? Novas superfícies e isola da edificação. Né? Você cria tudo novo. E aí, interessante a gente falar que assim, essas soluções, a engenharia, ela dá conta de resolver as questões, né? E aí a gente tem níveis de investimento, sim, dependendo do apuro sonoro que você quer, né? No caso de um estúdio, a gente está falando aí num nível máximo de apuro, né? Sim. Porque esse cliente especificamente, esse ambiente, ele precisava ser completamente hermético. Sim. Então, assim, quando a gente faz uma intervenção dessa natureza num apartamento, aí a gente tem implicações, né? Então, uma das implicações que aconteceu nessa casa desse cliente, por exemplo, foi a gente ter que mudar a porta. Sim. Porque quando a gente faz o box in the box, a gente mexe no nível, né? Então, a porta de entrada daquele ambiente, ela teve que ser alterada, sim, abrir para fora, né? Por uma questão do desnível que aconteceu. Sim. Mas é isso, a engenharia resolve. Resolve, você consegue, certo? E agora, tem alguns casos, Fernanda, como home studio, né, que você não precisa chegar nesse nível de investimento, que você consegue, né? Por isso que é importante a avaliação do especialista em acústica, porque ele vai poder falar, ele vai poder fazer a medição e vai poder fazer uma simulação. Eu vou fazer uma simulação se eu trabalhar com janela, trabalhar às vezes com revestimento, forro e às vezes uma porta mais simples, a gente consegue chegar ao nível de satisfação do cliente. É importante esse diálogo, né? Para a gente entender o tamanho do problema. Porque às vezes a gente onera um projeto com uma solução muito além do que ele de fato precisa. Exatamente. Né? Então vamos para a coisa prática, assim, né? Então nessa pandemia a gente teve a questão do home office e aí vamos simular aqui um cliente que precisou trabalhar em casa, ele precisa de fazer reuniões virtuais, tem criança e mora na Avenida Afonso Pena. Sim. E tem cachorro. E tem cachorro. Nossa, como é que a gente melhora a situação desse negócio? Idoso, gente. Nossa, ok. Então, nós temos que fazer esse tratamento do isolamento do ruído externo, trocando a janela. Muitas das vezes eu tenho cliente que a gente colocou janelas internas, né? A gente tem muitas soluções sobrepostas. Que essa janela sobreposta, ela com isolamento sonoro. Muitas vezes a gente consegue com forro, né? E também uma porta que ela é mais robusta. Mas nos condomínios a gente tem uma demanda muito grande também, quando a gente vai trabalhar na área comum, de tratar os ambientes de uso comum, né? E os principais focos de discórdia dos condomínios são salão de festas e academias, né? O salão de festas por causa do ruído que ele gera. E aí a gente tem várias questões, né? Vários equívocos que são cometidos nesses ambientes e que geram um desconforto muito grande, que é a questão da especificação de materiais, principalmente, né? Os espaços normalmente são amplos, às vezes pé direitos muito baixos, isso interfere na questão acústica, e os revestimentos que normalmente são empregados é piso polido, um porcelanato polido, um granito polido, uma pedra, né? E às vezes espelho, uso de espelho e tal, isso acaba, mesas de vidro, isso acaba gerando muita superfície de reflexão do som. Isso não significa assim, a pessoa tem que abrir mão do piso polido, porque aí a gente tem a questão da praticidade. Mas quando você tem muita superfície de reflexão, você tem que tratar parede e teto, né? Fala um pouquinho pra gente. Quanto maiores os ambientes são, mais ruído, reverberação geram. Né, pensa nas festas, com aquele tanto de pessoas falando, conversando e o ambiente refletindo esse som. O que acontece? As pessoas vão começar a gerar um ruído e vai começar a falar mais alto. Sim. Né? Então sempre acontece isso é muito comum também em restaurantes, bares. Sim. E a gente trata isso internamente, através dos revestimentos, como você mesmo colocou e bem colocou. Sim, e aí vem a questão do detalhamento, né, por trás do projeto acústico. Sim. Agora fala um pouquinho da academia. Isso, a academia é um pouco diferente, porque a gente tem que fazer o isolamento, né? Além do tratamento sonoro interno, evitando também, mais uma vez, um ambiente muito ruidoso,
né? Então, dependendo, a gente pode ter um ambiente que reflita também muito som, então você tem que fazer a redução desse ruído. Então, a gente vai ter que também fazer o quê? O isolamento. A gente tem que isolar o ruído do ar, né? Então, a acústica sonora do ar. Então, a gente tem que fazer esse tratamento dos revestimentos, mas não apenas, né? A gente tem que fazer, principalmente a academia, que você tem um impacto, né, sendo gerado lá pelos aparelhos de esteira, e bicicleta e tudo. Então, a gente vai ter que fazer na reforma, a gente prevê pode fazer um piso suspenso, né? Ou então fazer um tratamento antes de colocar o piso, né? Então você coloca o material isolante na laje e depois você coloca o seu acabamento, seu revestimento de piso, né? Então tem que ser trabalhado isso. E o interessante é que na academia, diferente do salão de festas, muitas vezes você pode colocar, inclusive no material de revestimento, um material mais absorvedor. Sim. Né? Porque já não tem uma demanda tanto de higiene, limpeza constante. Então você já pode sim ali na academia usar um piso também com um material absorvedor. Sim, a questão da gordura tal, ali você não tem, então o piso emborrachado vem. Vem com piso emborrachado, né? Que você pode ter então um tratamento antes e depois você vai colocar esse piso, inclusive, que ele é de fácil troca. Sim, verdade. E aí tem também uma outra questão em academia, eu percebo sim, porque é uma queixa de pessoas do meu condomínio, sim, que aqueles usuários que frequentam a academia muito cedo, né? Tem gente que gosta de malhar 6 horas da manhã, sim, e tal. Então, o tratamento das esquadrias também é importante, né? Para essa pessoa usar a academia, infelizmente com as portas fechadas, com ar-condicionado, claro, né? Então tem que preocupar também com as esquadrias, né? Sim, esquadrias, portas, né? Quando a gente trabalha em acústica, principalmente ambientes muito ruidosos, salão de festa e academia, a gente tem que criar certos ambientes herméticos. Então, a questão que é primordial, que eu volto a falar, a questão das estruturas, né, das edificações que tem que ter qualidade. Então, quando você tem, né, quando você faz o projeto da edificação como um todo, então você tem que pensar como e onde vão ficar esses espaços de uso comum para evitar que esse ruído incomode os moradores. Pois é, isso é uma preocupação, a questão da setorização do pilotis. Exatamente. Né? E é uma coisa que a gente não observa. A gente, enquanto arquiteto, assim, tem a demanda do projeto, muitas vezes as construtoras resolvem ali do jeito que dá, né? E nem sempre isso fica na posição ideal. Sim, porque na acústica é bem problemático quando você tem o ruído que vem dos andares inferiores. Então é importante você setorizar, né, num determinado local da edificação que seja mais favorável a evitar essa propagação sonora para os demais apartamentos, né, para os demais moradores. Sim. Jussara, e uma outra demanda no cliente de alto padrão é a questão da pressurização, né? Um sistema de água pressurizado, principalmente se for pressurização central, é um negócio que pode virar problema acústico sério, né? Sim, a máquina, todas as máquinas, inclusive a gente pode ter outras máquinas, né, como sistemas de ar-condicionado, enfim, a questão dos boilers, muitas vezes vai gerar um ruído, né? Então esse sistema dessa máquina pressurizada de água, a gente vai ter que tratar a base dela. Então a gente vai ter que evitar o ruído que se propagar para a laje. Então a gente vai colocar ela numa base, né, com as molas, com absorvedor, né, de impacto, né, que muitas vezes é um material inerte, né, e você vai evitar essa vibração, né, evitar que essa vibração se propague para a laje. Então sempre que a gente tem equipamentos que geram vibrações, né, ar-condicionado, enfim, todos esses que a gente já comentou, a gente tem que fazer aquele
tratamento dessa máquina com a superfície da edificação. Né? Isso é importante os arquitetos se atentarem, porque na hora que for fazer um projeto, né, se contratar uma empresa para a instalação desses equipamentos, tem que ser observado isso. E muitas vezes o arquiteto ele tem que exigir, ou muitas vezes ele pode até mesmo fazer, né, a especificação desses materiais. Não, então tem que ter aqui material amortecedor, né, amortecedor como mola, borrachas, né, plataformas, anti-vibração. Então, Jussara, adorei nosso bate-papo. Eu queria te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite. A gente abriu esse espaço aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai trazer outros parceiros para conversar um pouquinho e trazer esse conteúdo, né, para a nossa audiência e informar um pouco mais as pessoas, né? Conta pra gente aí como que te encontra, suas redes sociais. E é isso, vamos fazer muitas parcerias aí pela frente. Com certeza, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade, viu, de vir aqui, bater papo com você. Muito bacana, é muito legal porque você está antenada aí e se preocupa também com essas demandas, né, hoje em dia da arquitetura do interiores, que são diversas, né, e é multidisciplinar, então é muito bacana. Obrigado. Viu? Meu contato no Instagram é arquiteta_Jussara Grosch. E também você pode mandar e-mail também no arc.jramos@gmail.com. Então é isso, gente. A gente encerra aqui esse bate-papo e eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal e acompanhar. Vamos ter outros conteúdos aí pela frente. Então você tem uma pessoa de marketing? A Duda ela em outras redes sociais, não, ela fica própria pro Instagram. Mas depois eu não mais conheço, né? Homem, é boa, né? É Júlia. A Duda. Eu É joia.